Meu nome é José Willis. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o urânio. Desde a sua descoberta até como ele é utilizado aqui no Brasil, como ele é explorado e para que a sua utilidade. Bom, o urânio é um elemento químico representado na tabela periódica pela letra U. Ele faz parte do grupo dos actinídeos, que é o grupo de metais de transição, com número atômico de 92. Na temperatura ambiente é encontrado no estado sólido, em forma de um metal radioativo maleável, um pouco menos denso que o aço. Bom, a descoberta do urânio se deu pelas mãos do Martin Proksch em 1789. Esse cara foi um farmacêutico alemão, professor de química na Universidade de Berlim. Um fato curioso sobre esse cara é que ele nasceu no dia 1º de dezembro e morreu no dia 1º de janeiro, ou seja, o ciclo de vida bem fechado. É claro que a sua obra não se resume a um mês, né? Ele viveu 73 anos. Mas foi com o Antonin Henri Becquerel, em 1896, que a radioatividade do metal urânio foi descoberta. Os estudos desse cara, do Antonin, lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1903. Bom, no Brasil, de acordo com o Boletim de Energia Nuclear Brasil e Mundo, em 2016, o nosso país ocupava a 6ª colocação no ranking mundial em reserva geológica do urânio, possuindo 309 mil toneladas da substância, o que representa quase 6% do total mundial. O ranking mundial ele está disposto assim. A Austrália detém a primeira colocação no ranking com 28,7% de reserva de urânio mundial em seu território, seguido pelo Cazaquistão com 11,2%, e em terceiro colocado estão empatados o Canadá e a Rússia. Note que a mãe USA, os Estados Unidos, não aparece nesse ranking. Bom, a extração. O primeiro complexo minério industrial de urânio aqui no Brasil foi instalado em 1982, no município de Caldas, no sul de Minas Gerais, pela INB. A INB é Indústria Nuclear do Brasil. As reservas nacionais são estimadas em 309 mil toneladas, né, como já foi dito, e 46% estão localizados no município de Itatiaia, no Ceará, 33% no estado da Bahia, nos municípios de Lagoa Real e Caetité. Atentem para esse nome Caetité, que ele é o que vai seguir para frente aqui do nosso... Bom, em relação aos países com reatores nucleares, o nosso país ocupa a 21ª posição, com 2 plantas que totalizam 1.990 megawatts de capacidade instalada. O Brasil atualmente possui 2 usinas nucleares em operação, Angra 1 e Angra 2, ambos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A Angra 1 entrou em operação comercial em 1985. Gera energia suficiente para suprir a cidade de 1 milhão de habitantes, como o caso de Porto Alegre e São Luís. A Eletrobras, que atua junto com a INB, apresentou lucro estimado só no primeiro trimestre desse ano, 2018, de cerca de 56 milhões de reais, só no primeiro trimestre desse ano. Uma receita operacional líquida gerencial aumentou 6% comparado ao mesmo período do ano passado. Está ali a imagem de Angra 1, depois eu vou postar a fotinha aí para vocês verem. E a Angra 2, a segunda usina nuclear brasileira, começou a operar comercialmente em 2001. Angra 2 é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, como a de Belo Horizonte, por exemplo. Em 2009, a unidade, a Angra 2, foi a 33ª em produção de energia entre as 436 usinas em operação no mundo. Junto com os Estados Unidos da América e a Rússia, o Brasil faz parte de um pequeno grupo de nações que domina o modo autossuficiente do ciclo do combustível nuclear para a geração de energia elétrica. Dominar o ciclo de enriquecimento do urânio é adquirir capacidade para fazer a bomba atômica.
E o Brasil já tem essa capacidade, já tem esse conhecimento já há alguns anos. É claro que possuir esse conhecimento e junto com a matéria-prima para produção de uma força bélica tão grande, uma força bélica das mais temidas no mundo, acarreta algumas situações não tão agradáveis, como pressão internacional sobre o Brasil para que desative o seu programa nuclear. Diferente de outros países, em outros países, ou eles têm o conhecimento para fazer a produção de energia nuclear, para fazer o beneficiamento e toda a produção de energia com urânio, ou eles têm esse conhecimento, ou eles têm a matéria-prima, o urânio em seu solo, em seu território. Os dois, o Brasil é um dos poucos que detém. A energia nuclear empregada para fins pacíficos é muito mais atraente do ponto de vista econômico do que o militar. Outra curiosidade também é que o Brasil ele é o único país que descreve na sua Constituição a proibição ou a retenção do uso do urânio para fins bélicos, para fins militares. Mesmo assim, a pressão internacional para a produção de energia, para o beneficiamento do urânio é muito forte. O urânio metálico, por exemplo, que já é o urânio beneficiado, é o urânio enriquecido, ele comercialmente ele pode valer 40 vezes mais do que o urânio bruto, do que o urânio extraído direto do solo e transportado para outros países. Mas o Brasil não tem interesses bélicos, interesses em armas nucleares. Ainda bem, né? Paz e amor. Bom, atrelado a tudo isso, o urânio, essa pressão toda, é justificada pelo fim, né? Pelo risco do urânio. O urânio no seu estado bruto, no seu estado natural, ele pode causar também riscos, né? Envenenamento de baixa intensidade por inalação ou absorção da pele. A radiação pode provocar o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, contaminação de lençóis freáticos por vazamentos de água utilizado no processamento do material. Pessoas que estão trabalhando nas minas são mais suscetíveis a esse tipo de envenenamento, a esse tipo de intoxicação. E, claro, a população vizinha, né? A população que mora perto da mina. Existem algumas ocorrências na mineração do urânio em Caetité. Algumas não, né? São várias. Eu vou citar aqui algumas, foi as que mais me chamaram a atenção. A estatal INB, Indústria Nuclear do Brasil, efetua a exploração do urânio em Caetité desde 1998, sendo objeto de denúncias por ocorrência de câncer na população local e por contaminação da água da região. Em 2009, o Greenpeace denunciou que a empresa omitia os vazamentos. Então, há acidentes, há vazamentos, e a empresa omitia esses acidentes. Em 2008, o Greenpeace efetuou investigação desse caso, realizando testes nos corpos d'água voltados para o consumo humano. A contaminação em poços localizados a 20 km da área de mineração foi constatada. 2 acidentes na unidade de concentrado de urânio da indústria nuclear do Brasil, que suspenderam as atividades. Esse caso de 2009 rendeu uma multa para a INB de R$1 milhão. A multa foi aplicada pelo IBAMA. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Claro que só foi uma pincelada no assunto tão delicado quanto se tratar de urânio, de energia nuclear. Todo mundo já ouviu falar nos acidentes, no maior acidente, desastre nuclear já descrito na história, que é o caso de Chernobyl, que até hoje há sequela, há consequências, há uma desertificação mesmo da região. E cuidar para crescer e é isso aí. Até uma próxima oportunidade. Espero que tenha sido esclarecido de alguma forma. Valeu.